Visão Carioca no ar, vamos falar aqui agora da vitória do Vasco sobre o Cuiabá, lá em Volta Redonda, já que São Januário está interditado aí, devido àquela confusão toda que teve no último jogo do Vasco. O Vasco venceu um jogo direto, né? Podemos dizer assim. O Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vamos ver o que a bancada da ESPN comentou sobre essa vitória. Muito importante para o Vasco, depois de 6 derrotas seguidas, o Vasco conseguiu uma vitória aí e dá uma respirada. Não saiu da zona de rebaixamento, mas dá uma respirada. De 6 foi para 9 pontos. Está ali, né, 3, 4 pontos para poder sair. E o próximo jogo vai ser muito importante. O Vasco sem técnico, o jogo. O Vasco não fez um jogo. Vamos ver. Vamos ver o que a bancada da ESPN falou. Depois eu volto para falar com vocês. Vamos ver. Mas o palco não tem nada, não combina nada com o que deve ser o palco de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ali aquela imagem deprimente ao fundo, pedaços de concreto, ferros retorcidos, parecia um ferro velho, assim, nossa, horroroso, gramado ruim, campo escuro. Aliás, combinou bastante com o primeiro tempo, né? Eu não sei se o campo colaborou para o primeiro tempo ter sido como foi, ou se o jogo ter sido como foi, deu uma combinada com o cenário. Mas depois, eu acho que nesse momento, né, Pedro? Pedro, Ivo, Paulo Calçade, George estão comigo. Nesse momento o negócio é ganhar, é somar os pontos. Como é outra conversa. Exato, né? É como que fique para as próximas. Né? E o Vasco conseguiu os 3 pontos. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Jean, Calçade, o fã de esporte com a gente. Um linha de passe horário diferente, o Vasco com resultado diferente também. Ganhou, enfim. Tudo tinha vencido o Atlético Mineiro na primeira rodada, graças àquela atuação muito boa de Léo Jardim. Também não foi das mais brilhantes, mas suportou ali. O Vasco precisava ganhar, ponto. Como? Se ia ser com pênalti, se ia ser com gol chorado, se ia ser com baile de bola e um 4-0 lá, Red Bull Bragantino semana passada. Torcedor do Vasco, quem acompanha, entendia que precisava sair daquela cara dos 6 pontos, estancar a sangria, acabar com aquela sequência de 6 derrotas seguidas, pontuar, parar de fazer conta de quantas rodadas está de sair da zona do rebaixamento. O Vasco ganhou. É o que dá para tirar, talvez ali com um pouco da personalidade do Ryan no primeiro tempo e com a vontade talvez do Jair, não só pelo gol durante a partida e como segurou. O Vasco já teve partidas melhores e não ganhou, o Vasco já teve partidas iguais talvez e não conseguiu nem beliscar um empate, o Vasco hoje conseguiu beliscar os 3 pontos. Não sei se não fosse o pênalti marcado, o pênalti faz parte do jogo também. E foi pênalti. Mas se não fosse o pênalti marcado, o Vasco teria muito mais a oferecer, a capacidade de criação, que era um problema, para gerar um volume ali a ponto de fazer um gol. Mas o Vasco precisava ganhar. É muito preocupante quando a gente vira a página do resultado e tenta fazer uma projeção para o que é o Vasco, para o que foi prometido para o Vasco para esse ano de início de trabalho da SAF e olhar para frente. Porque com o futebol jogado, é muito pouco imaginar que esse time com o futebol que jogou hoje vai escapar, porque não é o Cuiabá. Aliás, é um Cuiabá abaixo do que já teve em outras partidas nesse Campeonato Brasileiro. A gente estava ao longo da programação, teve um Cuiabá muito bem contra o Fluminense, o próprio Botafogo dificultou demais semana passada, outros jogos bons. É um Cuiabá abaixo, acho que não vai ter esse Cuiabá abaixo ao longo das próximas rodadas e vai precisar fazer muito mais. Vai precisar, inclusive, apresentar um pouco mais, porque o Vasco tem quase que um time... A maior janela da história do Vasco termina com um time quase que sub-20 em campo e sempre apostando em garotos, e na cobrança de pênalti que a gente vê aí, do Jair. Robson talvez um pouco mais experiente, não tão bem. O Léo Jardim jogou com algumas defesas, uma agora no final também. Mas é pouco para o que o torcedor do Vasco ainda imagina para a temporada. Mas para hoje era vencer. E venceu. Agora, sobre a aparência, até aquele chamado, muita gente achou que era entulho, né? São pedaços de concreto da arena que foi do Redball na Rio 2016, que é parte de um projeto para ampliar a capacidade do estádio da Portuguesa da Ilha e o Luso brasileiro. Mas fica um aspecto ali complicado. Agora, mas tirando um pouco a história dos clubes, para o futebol apresentado por Vasco e Cuiabá no primeiro tempo, não dá para dizer que era lá um cenário que não combinava muito. Jogo muito limitado, ruim. A gente brincava até aquela aparência do estádio vazio, segunda-feira à noite, o horário que não era aquele das 8, era das 9. Se passasse um desavisado e perguntasse se era da Série B, a gente teria que explicar com alguma paciência, porque não seria nenhum absurdo. O futebol ainda muito abaixo do Vasco, mas venceu. Tudo bem, Jean? Bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, para o Pedro, Calçade. É isso, eu acho que assim, a vitória não foi nem dos melhores jogos do Vasco no campeonato, e pode parecer maluquice falar isso, mas, por exemplo, contra o Goiás, eu acho que o Vasco tinha criado várias chances para vencer a partida, principalmente no primeiro tempo daquele jogo, do que na partida de hoje. O primeiro tempo muito fraco do jogo, de maneira geral. Acho até que o primeiro tempo com o Cuiabá ligeiramente superior. O Vasco muito bola longa. Muito bola longa, sem conseguir criar nada. Acho que no segundo tempo o Vasco melhora, o Alex Teixeira acaba desperdiçando 2 chances ali, uma muito próxima para botar para dentro, a segunda demorando para fazer o passe para o Peck, que poderia
ter marcado o gol. Então já era um Vasco no segundo tempo que criava um pouquinho mais. Estou de acordo com o Pedro, acho que não tem muita empolgação em relação ao futebol mostrado e nem poderia ser diferente, né? Ninguém imaginou que o Vasco de uma hora para outra, só pela saída do seu treinador, ainda sem ter determinado qual vai ser o próximo técnico, começasse a jogar um grande futebol. Venceu com o pênalti que, como você disse, aconteceu e, aliás, muito bem cobrado pelo Jair, né? Porque, vou te falar, nessa situação, nossa, o Vasco tá nesse jogo de oportunidades raras, você tem a frieza para bater o pênalti onde ele bateu. Que perna leve, né? Exatamente, o cara tem que estar com a cabeça boa, uma linda cobrança de pênalti. Acho que é das poucas coisas lindas que a gente pode afirmar que vimos na partida, mas é o que vocês disseram. Acho que é o tipo de jogo em que o Vasco precisava ganhar. E esse campeonato, repito o que eu disse ontem, tem sido muito assim. Tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela, a gente vê muito resultado em que, vamos dizer, as atuações não corroboram o placar. Quantas vezes a gente não sentou aqui e falou exatamente o que a gente falou agora? O importante era ganhar, o importante era os 3 pontos. O placar não refletiu exatamente o que aconteceu, mas foi justo porque, enfim, não houve erro de arbitragem, aquelas histórias todas. Então, é um campeonato que, por ser muito equilibrado, acontece muito isso. Às vezes um time joga um pouco mais, o outro vence, quem joga pior acaba ganhando. Nem foi o caso hoje, porque acho que pelo segundo tempo não dá para dizer que o Cuiabá merecia uma sorte melhor. Paulo Calçade, Como estamos? companheiros, tudo bem? Calçado. Eu acho que o jogo hoje me assustou um pouco, porque cola a imagem de Vasco e Cuiabá na Série B. Você olha assim, a embalagem é de Série B, o gramado é de Série B, o estádio vazio, se assusta, porque o torcedor do Vasco já bem assustado com isso. E o Cuiabá tá com 12 pontos, o Vasco foi para 9. Eu acho que é preocupante. Eles não podem... Isso ninguém pode, mas alguém vai cair. Não sei quem é, mas a gente ficar isso não pode, mas alguém cai, alguém leva o título e tal. Mas pro Vasco a expectativa era outra, né? O Vasco, o novo treinador, a gente vai falar de possibilidades, ele vai ter um trabalho muito complicado no início. Porque o que foi o Vasco contra o Goiás? O Vasco melhor que esse, mas com doses cavalares de afobação. Era um negócio assim assustador. Entrava na área na hora de definir, era bola para todo lado, mas chegava. Ele era um pouquinho mais organizado, ele era um pouquinho mais estruturado, mas de tão afobado acabou perdendo o jogo, porque perdeu oportunidades e tomou o gol. Esse era contra o Goiás. Qual foi o Vasco hoje? Parece que tomou um ansiolítico. Né? No primeiro tempo, Câmera aquela lenta. coisa, o cenário sem torcida, sem som, aquilo influencia, e o time lá, e uma finalização para fora, a outra mal chutada, parecia até câmera lenta, slow motion. Então são 2 Vascos, a gente viu esse, que não é nada bom, mas que venceu, aí é o resultado dele. Como a gente conversa depois. Era o que precisava. Era o que precisava. Ruim pro Cuiabá, bom pro Vasco. Mas nenhum serve, nem o afobado e nem esse aqui. Para tirar da onde está, não é nem pelo caminho do afobado e nem pelo caminho desse aqui que tomou um negocinho e estava assim no primeiro tempo olhando para as estrelas. Vai dar muito trabalho pro treinador, porque se a gente está falando de um equilíbrio emocional que o time não tem. E se você não tiver um mental funcionando, você não tira nenhum jogador. É isso que leva um time a cair, muitas vezes. Com um elenco que não é para cair, mas um emocional que leva o time para a Série B. Isso tá cheio de queda, assim. Então o Vasco tem que tomar cuidado. E o treinador que vier vai ter que fazer um trabalho enorme. Por isso que tem que ser um treinador, desta vez tem que ser um nome. Entendeu? Você tem que ter um nome que o jogador possa confiar, acreditar, falar, pô, esse cara aqui vai trazer. Você não pode assim, nós 2 estamos no mesmo projeto, tá? Você me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Pô, não vai dar certo. Nesse Vasco hoje não dá. A questão eu acho que a pergunta olhando para o atual elenco do Vasco, é possível com com um ótimo trabalho, tirar muito mais dos jogadores que lá estão hoje no Vasco? Paulo, o ótimo trabalho, eu acho ele um pouco subjetivo, porque quando o Costa toca num ponto importante, a gente comentava aqui depois daquele jogo, que o Vasco, a gente poderia analisar o jogo do Goiás até o intervalo. A partir dali vira o tal do desespero, que aí, com 6 pontos na tabela, você enfileirando derrota, é muito difícil você falar também. E acho que muito do tal do mental é o que você tem. Você tem hoje um elenco despreparado para suportar essa pressão. Não é culpa do elenco. Um menino de 18 anos, de 19 anos, de 16 anos, ele entra numa espiral que você esperava algo muito diferente de projeto, de futebol, de SAF, de profissionalização, que não fosse exatamente isso. Quando você olha para o elenco como esse, terminando o jogo com garotos, e todo o peso em cima dos garotos, o Ryan tendo que
aparecer para resolver o Alex Teixeira que não joga no primeiro tempo. Então o Ryan tem que se apresentar. Aí a opção para entrar no segundo tempo é um garoto. Isso aí o Vasco já viu em 2008, 2009, 2014, 2015. Você esperava algo diferente da SAF. Então há um trabalho muito bom. O elenco é esse. As peças que chegam nem dialogam, porque você falava, a gente comentava, né? O que é essa tal SAF? Porque nem tanto ao céu, mas também nem tanto ao chão. Mas eu não esperava a gente estar chegando na metade da temporada precisando qualificar elenco, falando em Maicon, sabe? Um cara já passou um pouco da idade e não se provou pela idade ainda ser útil em clube de ponta, vai ser útil no Vasco, tem questões físicas, questões médicas. Então, que SAF é essa? Essa SAF erra para mim na montagem do elenco, erra na reposição de elenco. Então, que tal trabalho ótimo é possível um novo treinador fazer? É um trabalho possível com jovens pressionados, é um trabalho possível com jovens pressionados, um clube pressionado, um clube que não pode ouvir falar em novo rebaixamento, porque em tese tem um aporte, uma mudança, uma virada de página, a maior janela da história. Então, o tal melhor trabalho é potencializar o Ryan. Que seria o melhor trabalho com o Alex Teixeira, que muito mal hoje, tomada de decisões, como você fala. Quando é para bater, passa. Quando é para passar, carrega, vai mal. O que é o melhor trabalho? Figueiredo? O melhor trabalho é o Egnaldo como opção, sabe? Então, assim, é muito difícil falar em melhor trabalho. Acho que você tem que tentar entender o que é esse Vasco. Acho que o Barbieri, que não é um treinador, para mim, dos piores que existe, mas ele demorou a entender. Ele tinha uma ideia muito fixa de jogo, achou que funcionaria, não abriu mão daquela ideia e não tentou entender mais ou menos. Então, o que seria esse melhor trabalho? Acho que é entender onde esse cara vai estar pisando. Eu só acho que, assim, dá para ter, independentemente do melhor trabalho ou não, do ótimo trabalho, dá para ter melhores resultados, certamente. Até hoje, até antes do jogo de hoje, o Vasco tinha 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Eu nem acho que o Vasco tenha jogado para ter esses resultados no campeonato até aqui. Então, assim, até pelo que a gente já tinha visto no campeonato, algumas atuações que acabaram sendo melhores do que os resultados no placar, eu acho que, do ponto de vista de somar pontos, de conseguir resultados, dá para melhorar sim. Qual é o potencial desse elenco? Acho que é uma outra questão. É claro que não é um elenco para, talvez, nem mesmo ficar na parte de cima da tabela, não vai brigar por Libertadores. E aí, para mim, o problema está no fato que o Vasco largou muito atrás. E quando eu digo largou muito atrás, assim, ele largou muito atrás antes mesmo de iniciar a última janela de mercado, onde ele gastou demais. Perfeito. Porque ele fez boas contratações. Eu acho que o Vasco contratou bons jogadores que renderam bem, não são os craques que iam mudar patamar de time sozinho, mas são jogadores com qualidade para formar um elenco mais encorpado do que aquele que jogou a Série B. Só que aquele que jogou a Série B era muito fraco. Então, é claro que quando você vai sair do zero, quando você tem que começar tudo de novo praticamente, quando você precisa na prática contratar 15, 16 jogadores, a chance disso não dar certo é muito grande. Então o Vasco gastou dinheiro sim para montar esse elenco, o Vasco contratou alguns bons jogadores, mas ele largou tão atrás por aquele time terrível da Série B, porque o time da Série B subiu por pouco. E subiu por pouco, repito, para mim, muito pela torcida, pela grandeza, por São Januário naqueles jogos decisivos naquela reta final. Não tivesse sido aquilo, pelo futebol em si, o Vasco nem mesmo teria subido. Então, ele largou muito atrás, ele não tem um elenco maravilhoso, mas, repito, ainda que o time não conte com tantos reforços assim, olhando para o que foram os jogos, e alguns jogos em que ele não somou os pontos que poderia ter somado, eu acho que ele tem condições de sair, pelo menos, dessa situação em que ele está hoje. Olha aí, números do jogo, números até parecidos, né? Números parecidos, bem parecidos até. O Vasco no primeiro tempo não acertou o alvo. Nenhum. Duas no Nenhuma segundo vez, e uma né? foi o pênalti. Ele tem um chute de longa distância no início do segundo tempo, pênalti e só. Chama atenção ali o número de cruzamentos do Cuiabá também. 24 cruzamentos. O Vasco, assim, na situação, olha a situação hoje, né? Isso vale para qualquer clube, mas a gente está falando do Vasco aqui. O Vasco está no meio do campeonato, a gente está 1/3 do campeonato jogado, mais ou menos, 12 jogos, né? Uma conta não é justa, mas é mais ou menos isso. 1/3 do campeonato, tem 114 para disputar, 36 foram jogados, tem muito ponto pela frente. Só que agora, o que você faz? Você tenta trazer um treinador para treinar este time com jovens, e você... Pô, é legal, você põe um menino para jogar de um time que não está funcionando, você vai pedir o que para ele? Jogo coletivo? Não. Você vai tentar que individualmente o garoto faça alguma coisa diferente. Como o Vasco ficou tentando fazer nesse jogo, cada um tomar uma atitude até sofrer um pênalti. Esse foi o jogo, não é que é um jogo... Se você olha e fala, tem algo aqui que... Um embrião que dá para melhorar, não, que vai crescer, nada disso. Ali foi 0, hoje foi 0 com uma vitória. 0 de conteúdo com uma vitória, é o que vale. Aí vem um treinador e as rodadas vão passando.
Se a SAF resolver se movimentar, o que você faz? Você tem que trazer um jogador muito grande para dar uma estabilidade a um time, para tirar ele do buraco onde ele está. Porque se você tiver a mesma política de contratação que teve até agora, de vamos valorizar esse, aquele, evoluir fulano e tal, o campeonato pode acabar bem antes de você conseguir. Então, é preocupante. E cada SAF é uma SAF diferente da outra, não tem um padrãozinho. Você tem gente competente, gente que está aprendendo também, e não dá para dizer, o do Vasco, por enquanto, não trouxe segurança. Como SAF, fala assim, esse é o ponto. Esse aqui, E segurança. não só no Vasco, né? Eu sempre lembro do caso do Gênova, que aconteceu exatamente... Deles também, né? Com a mesma SAF, aconteceu exatamente o que aconteceu com o Vasco. Eles entraram legal pro e, torcedor. inclusive, foram rebaixados. Entraram no meio da temporada e acabaram caindo. Então, tudo bem, se a gente quiser pegar padrões e... Né, entre os grupos que assumiram clubes de futebol no Brasil recentemente, talvez esse seja aquele menos credenciado, vamos dizer assim. Mas também é bom lembrar que as coisas no Brasil não são fáceis, porque em outros lugares talvez você escolhesse um técnico de acordo com as características do time ou da questão tática, né? Como você vê esse time jogando para conseguir o seu objetivo. Então eu vou pegar 2 exemplos de 2 nomes que foram ventilados aí nos últimos dias. O Carille e o Rogério Ceni. São caras praticamente opostos do ponto de vista do que pensam de futebol, do que imaginam, do que propõem e tudo mais. Mas se você tivesse na dúvida entre esses dois, você vai se ater única e exclusivamente à questão tática, a maneira como esses técnicos jogam, ou você vai olhar para as outras questões que talvez no futebol brasileiro tenham um peso ainda maior, que é a questão de gestão de grupo, de lidar com as idiosincrasias do nosso futebol, com as pressões absolutamente desmedidas depois de 2 ou 3 jogos. Então, você tem que olhar para essas coisas também. Não estou nem dizendo que um é melhor que o outro nesse aspecto, mas são muito diferentes também nesse aspecto, né? Na maneira como se comunicam, na maneira como provavelmente seriam recebidos pelos torcedores. Acho que talvez um com mais aprovação, outro com menos. Então, você tem que levar em conta tudo isso na hora de escolher um técnico no Brasil. Não dá para olhar só para não, esse cara aí, pelo tipo de jogo que ele imagina, é o cara ideal para o Vasco. Você não adianta olhar para ele, para o Rogério que ganhou o Brasileiro com o Flamengo, o Carille ganhou o Brasileiro com o Corinthians, como cada um jogou, qual é o elenco de cada um, fala assim, eu só quero a vitória. Como você conseguiu e com o perfil do time, pouco me importa. Me traga um resultado melhor. Olha para o time, né? Você tem que olhar para o time para partir para a escolha. Quem é que se adapta a... Porque você não vai... Bom, tá aí, né? O Vasco não fez um bom jogo. O Cuiabá teve mais finalizações, mais posse de bola, mais chute pro gol. O Vasco, mais uma vez, aí jogando mal, podemos dizer assim. Mas o importante é os 3 pontos. Quantos outros times aí estão jogando mal e não conseguem vencer? O próprio Vasco teve partidas que jogou bem, melhor que o seu adversário, e teve azar da bola não entrar. Então, faz parte do futebol esse tipo de coisas. Um jogo truncado, muito parado, quase teve uma confusão. O treinador do Cuiabá ali, o treinador não, né? O assistente técnico foi expulso por reclamações. Enfim, o Vasco teve poucas chances, mas teve um pênalti ali muito bem marcado, onde saiu o gol do Vasco aí já no segundo tempo, onde tudo encaminhava ali para um empate, né? Tudo encaminhava para que seria mais um empate do Vasco, mais um jogo sem vitória, ia somar apenas um ponto. E aí apareceu aquele pênalti no fim do túnel, ali, aquela luz no fim do túnel tão importante, onde saiu o gol do Vasco. Muita comemoração no fim da partida com os 3 pontos, que pode ser aquela vitória para dar um ânimo que o time precisava. O próximo jogo vai ser muito difícil, o Vasco vai enfrentar aí o Botafogo no domingo, que é o líder do campeonato, na casa do Botafogo, no estádio Newton Santos, sem torcida do Vasco, apenas a torcida do Botafogo. Então o Vasco vai ter que se superar. E é um clássico, né? Caso o Vasco consiga vencer, que não é fácil, mas não é impossível, o Vasco aí sim vai dar 2 vitórias consecutivas e vai fazer com que o elenco se feche mais, o grupo se feche mais, e vamos ver se o Vasco consegue aí arrumar o seu técnico até domingo, né? Para ver o que acontece aí com esse time do Vasco, contratações chegando, vamos ver aí o que o Vasco vai fazer, mas hoje, tanto os jogadores como os torcedores do Vasco vão conseguir dormir aí mais tranquilo, depois que, enfim, uma vitória veio. O Vasco só tinha apenas uma vitória, que foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, e depois de 11 rodadas, o Vasco consegue mais uma vitória. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma moral aqui o Visão, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho toda vez que tem vídeo importante sobre o futebol do Rio de Janeiro. Eu tô aqui para falar com vocês, tá? Bom, por hoje é só, o Visão ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Let it hang.